Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. No vídeo de hoje nós teremos as línguas latinas, uma das maiores pedidas aqui do canal e certamente um dos objetos de pesquisa mais comuns no YouTube, na internet. Todo mundo quer saber um pouco sobre esse que é o grupo ao qual nós pertencemos na língua portuguesa e ao qual pertence alguma das línguas mais importantes do mundo no passado e no presente. O ramo indo-europeu ao qual pertencem as línguas latinas não é literalmente chamado de latino. As línguas germânicas, sim, pertencem ao ramo germânico da família indo-europeia, as línguas eslavas pertencem ao ramo eslavo, mas as línguas latinas são um sub-ramo dentro do ramo itálico da família indo-europeia. Então a gente tem aqui, nesse mapa, a Península Itálica cerca de 25 séculos atrás, antes da expansão do latim por meio dos romanos, começaram alguns séculos depois. A gente vê que o latim na região de Roma era bem restrito em sua dominância. O vizinho falisco era uma língua mais ou menos parecida com o latim. Havia também os sabinos, um pouco para o interior, que falavam também o que se imagina ser uma língua proximamente aparentada ao latim. E mais para trás tinha o umbro e para baixo o ósco, que eram línguas também aparentadas ao latim, só que um pouco mais diferentes já pertenciam a uma divisão um pouco mais diferente. Essas, junto com a língua venética, que vocês veem no norte, na parte de cima do mapa, eram as línguas itálicas antigas, porque o ramo indo-europeu ao qual nós pertencemos, a língua portuguesa, é o ramo itálico, porque nem todas as línguas itálicas são latinas. A gente tem aí o falisco, que era o parente mais próximo do latim, e o ósco e o umbro, que dominavam uma área muito maior da Península Itálica na Antiguidade, mas não foi nenhuma dessas línguas que realmente começou a civilização da Península Itálica. Quem começou a civilização, o primeiro povo a adotar a escrita, foram os etruscos, que vocês veem em vermelho, acima do Umbro. Domina a região que hoje é mais ou menos a Toscana, e um pouco do Vale do Rio Pó. Mais para cima, os etruscos eram falantes de uma língua não indo-europeia, uma língua da qual não se conhece nenhum parente, não tem parentesco com nenhuma outra língua conhecida. E eles foram os primeiros a adaptarem o alfabeto grego. Vocês veem que os gregos tinham uma presença na Península Itálica também, que a gente vê aí no sul do mapa. Os gregos dominavam boa parte da Calábria e da Sicília. Aí embaixo. Tinham muitas colônias por aí, pelo Mediterrâneo no geral. Essa presença grega foi a razão pela qual os etruscos adotaram o alfabeto grego, adaptaram essa vertente ocidental do alfabeto grego. Era uma variante diferente do alfabeto grego que os etruscos entraram em contato, que é essa variante usada na Península Itálica, e essa vertente diferente, eu vou explicar num vídeo posterior sobre a origem da escrita, a origem do nosso alfabeto. Os etruscos adotaram esse alfabeto grego e criaram então o alfabeto etrusco, que depois os romanos adotaram para si. À medida que, a partir do século III, do século II a.C., os romanos começaram paulatinamente a conquistar a Península Itálica, conquistar o Mediterrâneo. Teve as famosas Guerras Púnicas, que foram contra os cartaginenses, que a gente vê aí no mapa embaixo, na região onde é a Tunísia, em cinza, onde tinha a língua fenícia e cartaginense. O fenício era uma língua semítica, que veio lá do Oriente Médio, do Líbano, e os fenícios que viviam nessa região trouxeram para essa região do Mediterrâneo Ocidental sua língua fenícia, e ela desenvolveu um dialeto peculiar aí nessa região onde ficava Cartago. Quando Roma derrotou Cartago, finalmente pôde ser a dona. Roma virou essencialmente a dona do Mediterrâneo Ocidental e eventualmente conquistou todo o Mediterrâneo, a Grécia, o Oriente Médio, o Egito, e se tornou o Império Romano que todos nós conhecemos. Roma, então, se expandiu também pelo continente europeu, que não tinha muitas civilizações, só tinha os etruscos, que eventualmente tiveram sua língua extinta pela expansão do latim. O latim se tornou a única língua na Península Itálica, e a língua latina se espalhou pela Gália, que é a França atual, e pela Península Ibérica, que forma a Espanha e Portugal atuais. Um pouco depois, numa onda migratória lá pelo século II, III depois de Cristo, os latinos vieram a povoar a Península Balcânica e formaram então o que hoje vai ser a Romênia e a Moldávia e alguns povos residuais que existem entre a Itália e a Romênia, que sobraram e sobreviveram à expansão dos povos eslavos, que veio depois do final da Idade Antiga, no começo da Idade Média. Os eslavos migraram para os Balcãs, formaram esses povos que são os croatas, os sérvios e os búlgaros atualmente.
e eventualmente cortaram a Romênia do contato com o resto do mundo latino, fazendo com que o romeno se desenvolvesse de uma maneira bastante peculiar e adotasse muitas palavras eslavas, também húngaras. Os húngaros vieram até um pouco depois para a região e o romeno acabou se formando sob a influência do eslavo e do húngaro. Em cada região, o latim foi gradualmente evoluindo e se transformando em outras línguas, especialmente a partir do final do Império Romano, no século V. Há uma invasão bárbara, invasão dos povos germânicos, principalmente, que destroem a unidade do Império Romano, há uma perda de comunicação entre as várias regiões por alguns séculos. O Império, uma civilização centralizada só é restabelecida com o Império de Carlos Magno, no ano 800, o Império Carolíngio. Você tem que assistir meu vídeo Que Língua Falava Carlos Magno para entender um pouco dessa história. E nessa altura do campeonato, as línguas latinas já tinham divergido em vários dialetos diferentes que eram conhecidos como românico. A partir do século 9, 10, 11, começa a haver uma produção cultural em língua românica. Era o nome que se dava para a língua que é um latim deturpado, como vinham na época, falada pelo povo, que era relegado à literatura romântica, cantigas românticas, poesia trovadoresca, que eram coisas de apelo mais popular, ao passo que os trabalhos sérios de filosofia, de teologia, de matemática, de lei, eram feitos em latim, obviamente, mas foi aí no sul da França, nessa região onde a gente vê o occitano, e o seu dialeto principal, que é o dialeto provençal, que começou a principal onda de poesia trovadoresca que criou as primeiras obras literárias em uma língua românica por volta do século XI, do século XII. E um pouco depois, no norte da Itália, dessa região onde a gente vê Toscano escrito aí, que é a região da Toscana, cuja a cidade principal é Florença, é que também houve o Renascimento italiano a partir do século XIII e XIV. Ao Renascimento, uma busca pelas raízes latinas, gregas do mundo romano, do mundo ocidental, uma revalorização do latim, e também há um movimento para escrever na língua popular. Então vários autores do Renascimento começam a escrever na língua toscana. A capital cultural da Europa era Florença na época. O principal deles era Dante Alighieri, também tinha Petrarca e alguns outros. Dante Alighieri escreveu sua comédia, que a gente conhece como Divina Comédia, em toscano, essencialmente estabelecendo o toscano como a língua literária padrão da Itália e que perdura até hoje. Apesar de ter várias divergências, vários dialetos locais, várias línguas locais, o latim evoluiu na Península Itálica e em cada região evoluiu por uma direção diferente. A gente tem o Vêneto, a gente tem o italiano central, o toscano, que é parecido com a região de Roma, que é chamado de romanesco, os dialetos romanescos. No norte a gente tem essa região em verde no mapa aí, que é a região chamada Galo-Românica, uma região de transição entre os falares da Península Itálica e os falares da Gália, que é a França. O lombardo, o piemontês, o liguriano, que também é conhecido como genovês, e o emiliano-romagnolo são as principais variações. Cada uma, na verdade, linguisticamente uma língua separada uma da outra. Eu coloquei tudo junto para não caber tantas cores numa região só. Mas são línguas derivadas do latim. Na região de Veneza tem o Vêneto, que às vezes é classificado como galo-românico, mas não é bem galo-românico, é outra coisa. E em roxo aí a gente tem os falares réticos, ou reto-românicos, que incluem o romanche, que é a língua latina da Suíça, o ladino, que é um parente bem próximo do romanche falado na Itália, e mais a leste, o friulano, que é falado na fronteira da Itália com a Eslovênia. Aí no sul, os falares meridionais da Itália, o napolitano, o calabrês e o siciliano. O siciliano é a mais vital de todas as línguas regionais da Itália, pelo fato da Sicília ser uma ilha e ter uma cultura muito peculiar, e também pelo fato da Sicília ser uma região que historicamente é muito subdesenvolvida, então não estava sujeito à campanha de alfabetização em italiano. Os sicilianos preservaram sua língua muito mais, praticamente todo siciliano que tem raízes na ilha fala siciliano no seu dia a dia, nas situações informais. Tem até uma Wikipédia em siciliano, que é bem grandinha. Na Sardenha, a gente vê aí uma ilha que pertence à Itália, e marrom tem a língua sarda. Isso já é uma história diferente. A gente vai ter que pular aqui para a árvore genealógica das línguas latinas para entender o que é essa língua sarda.
Vejam aqui a árvore evolutiva. Essa é uma árvore possível. Não existe uma árvore realmente 100% exata no que diz respeito às línguas latinas, porque as línguas latinas elas evoluíram de uma maneira muito convergente. Teve muitas influências posteriores de uma língua sobre a outra. Essa árvore aqui representa o grau de diferença entre as línguas a partir da sua evolução original. Então a gente vê que a primeira divergência é o sardo. A Sardenha foi habitada por latinos numa época muito antiga. Já no século II a.C., ela começou a ser habitada por imigrantes vindos de Roma. A língua sarda, então, o latino da Sardenha evoluiu de uma maneira bastante peculiar. O próprio Dante Alighieri, no seu famoso livro De Vulgari Eloquentia, fala da língua sarda e chama atenção pelo fato que os sardos não dizem casa, e dizem domo, como os latinos diziam. A palavra para casa é domo, a única língua latina que preserva domo como casa, e várias outras coisas que o sardo tem de peculiar. Mas o sardo também sofreu influência muito brutal do italiano, do espanhol e do catalão. A Sardenha pertenceu à Catalunha, pertenceu ao reino de Aragão, que levou a língua catalã para a Sardenha. Então tem uma pequena região que vocês veem no mapa aí. Voltando para aquele mapa, a gente vê tem uma pequena região do noroeste da Sardenha onde se fala catalão. Ainda até hoje, a região de Alghero, em catalão Alghers. Então essa língua sarda sofreu influência do italiano toscano, do italiano, de outros dialetos italianos, de migrações italianas posteriores, e acabou sendo normalizada. Então é fácil para a gente entender o sardo, porque o sardo sofreu uma influência muito brutal das línguas latinas modernas, séculos depois. Mas ela preserva coisas extremamente estranhas, como o artigo definido, que é su e sa, em vez de lo e lá, ou il e lá. Não tem esse L, que tem tipicamente em todas as línguas latinas. Ele é derivado do latim ipso, ipsa, que é mesmo em latim. Se bem que o catalão antigo também era assim. O catalão também tinha esse artigo definido, que era se e sa no catalão antigo. O outro ramo que divergiu bastante, que embora ele tenha se divergido mais tarde da família, ele acabou ficando muito diferente, é o ramo balcânico, que a gente vê logo depois, aí, que formou o romeno, o aromeno, que voltando para o mapa a gente vê umas bolinhas aí na Albânia, na Grécia, aí embaixo. Que bolinhas são essas? São aromeno, é uma série de dialetos, né? Também tem o megleno-romeno, que é uma série de dialetos que se formou na Península Balcânica, mas foram sendo expulsos e absorvidos pelas populações eslavas, pelos albaneses e tudo mais, e acabaram, na maioria das vezes, sobrevivendo hoje só na Grécia, porque os outros países antigamente eram ditaduras comunistas, né? Então o pessoal acabou fugindo e se refugiou hoje, em grande parte, só na região da Grécia, que tem algumas populações de algumas dezenas de milhares de pessoas que falam aromeno. O aromeno é bem próximo do romeno, mais ou menos como o português, não digo português e espanhol, mais ou menos como o português e o catalão. São línguas, assim, claramente aparentadas. O megleno-romeno também. O megleno-romeno, alguns classificam como a maior forma de aromeno possível. O próprio romeno da Romênia, da Moldávia, muitas vezes é chamado de daco-romeno, para dizer que todas as falares latinas dos Balcãs eram romenos. O aromeno são essas bolinhas aí que sobraram. O megleno-romeno seria um outro dialeto que sobrou hoje só na Grécia. E o daco-romeno seria o dialeto da Romênia e da Moldávia, né? O romeno não tem tantos dialetos muito diferentes entre si, porque os romenos estavam restritos a uma região muito pequena da região da Valáquia, que é o sul da Romênia, por boa parte da história. E hoje tem assim, o dialeto moldavo, que não é muito diferente, né? O moldavo também compartilha com o dialeto do nordeste da Romênia. Os dialetos transilvânicos, que são um pouco diferentes sim, porque a Transilvânia sempre foi separada do resto da Romênia. Né? E o falar valáquio, que é o romeno padrão, de Bucareste, que predomina no sul e no sudeste do país. Depois a gente tem o dalmaciano. O dalmaciano realmente é um elo perdido aí entre as línguas balcânicas e as línguas ocidentais. Ele tem características bastante romenas, como a transformação do encontro consonantal kt, ct, em pt, pt. Só que dalmaciano, ao contrário das línguas do tipo romeno, o dalmaciano tem um artigo definido que é antes da palavra. No romeno e nos outros dialetos, o megleno-romeno, o istro-romeno eu esqueci de explicar. O istro-romeno já é um dialeto bastante divergente do romeno, que ele foi levado por migrações vindas da Transilvânia. Eles foram levados para a Croácia e acabaram sobrevivendo hoje uma pequena população que está também na Dalmácia, na região da Ístria, na costa da Croácia, que hoje é falado por menos de 400 pessoas. Mas ele é bem parecido com o romeno e absorveu umas palavras eslavas porque estão 300 anos entre os croatas ali. O dalmaciano ele se tornou extinto no século XIX. Ele não é nem do tipo romeno, nem do tipo italiano. Ele está meio que perdido entre ambos. Ele tem características de ambas
as regiões, mas não existe mais. Existe também um histriota, que é falado também na Istria. Esse histriota seria uma variedade do ladino e do friulano, talvez. Mas ela não é totalmente classificado ainda. Aí subindo o ramo italiano, que eu já expliquei. O ramo italiano tem o ramo central, o ramo vêneto, que já é uma coisa diferente. O ramo vêneto que a gente vê aí em cima já é uma coisa que não é nem central, mas também não é do galo italiano. E o ramo de baixo, napolitano, calabrês, pugliese salentino, que é falado na Península do Salento, região de Brindisi e tudo mais. E o siciliano, bem distinto, uma língua bem distinta e bem interessante falada na Sicília. O ramo galo-italiano já é bem divergente, é um pouco divergente, porque ele tem características mais das línguas latinas ocidentais que compartilha com o francês, como o plural em S. E também algumas características francesas, como a presença de vogais do biquinho, vogais dianteiras arredondadas, E e U, que ocorrem bastante no piemontês, no lombardo, o emiliano romagnolo, já não é tão diferente assim, e o liguriano genovese predomina na região de Gênova, na costa do Mar da Ligúria, e também influenciou bastante a língua da Córcega, embaixo. Embora o corso seja literalmente, como a gente vê no mapa aí mais para o lado, o corso é mais na sua essência, uma derivação do toscano. Toscano antigo, que é a base do nosso italiano literário. O ramo reto-românico. O reto-românico é o ramo latino que se envolveu aos pés dos Alpes. A língua mais importante do reto-romano é o romanche, que é a língua latina, é a quarta língua da Suíça. Uma língua que está presente praticamente só na Suíça. É uma língua bastante peculiar, a sua fonética. E na parte do lado italiano tem o friulano e o ladino. Que o friulano já se espalhou mais para o sul e foi até a fronteira com a Eslovênia. Já está um pouco mais distante geograficamente. E daí a gente tem uma coisa que pode estranhar muita gente, falar um ramo colocando mais perto de si o francês e as línguas ibéricas, né? Parece estranho isso, mas é pelo menos originalmente o que se mostrava. O francês originalmente, os falares latinos que deram origem ao francês e outros dialetos do norte da França foram falares que originalmente eram mais próximos das línguas ibéricas no geral, e do provençal e tudo mais. Só que pela influência das línguas germânicas e das línguas célticas, esses dialetos do norte da França, o francês padrão, o picardo, o normando e o valão, que é menos latino das línguas latinas, a mais germânica das línguas latinas, que é a língua falada na Bélgica, né? Os franceses, os belgas de língua francesa, lá na verdade não falam francês, originalmente pelo menos. Hoje eles falam porque se alfabetizaram em francês, mas a língua original da Bélgica era o valão, uma língua bem diferente, extremamente germanizada, já bastante, realmente é a última flor do lácio ao norte, o extremo norte das línguas latinas. Essas línguas depois elas divergiram por causa dessa influência. A gente vê aí abaixo do ramo francês, o norte francês, que é a língua d'Oïl, é o nome tradicional dado às línguas do norte da França, a língua d'Oïl, e ao sul da França as línguas d'Oc, Languedoc, que é o provençal, occitano, provençal, o gascão. O arpetano está no meio. O arpetano é mais conhecido como franco-provençal. O franco-provençal ele predomina na região centro-leste da França e na região da Suíça francesa. A Suíça que fala francês também não fala francês. A língua original ali era o franco-suíço, na região de Genebra e toda a parte ocidental da Suíça. Hoje pouquíssima gente se dá o trabalho de preservar essa língua. Essa língua foi perdida pela maioria dos suíços, pela maioria dos franceses. Tem gente que está preservando aí, alguns milhares de pessoas que preservam o franco-suíço, porque ele não tem características nem Languedoc, nem Languedoil, ele está no meio mesmo, está perdido no meio, não dá para classificar nem como em cima, nem como embaixo. E um ramo do provençal virou o catalão, que migrou para a Península Ibérica. Vocês têm que assistir meu vídeo sobre a língua catalã, onde eu explico qual é a origem da língua catalã, por que ela é tão parecida com o provençal, e até mesmo com o francês, em certos aspectos, somente com uma língua que migrou do norte do Pirineu para o sul do Pirineu e acabou se iberizando um pouco. E entre o catalão e as línguas ibéricas tem ainda o aragonês, que realmente é um elo perdido entre as línguas franco-provençais e as línguas ibéricas. Ele tem características assim, praticamente idênticas de uma em outra, quase como se fosse um dialeto híbrido. A gente não sabe qual é a origem. Se originalmente ele era mais como o catalão, que ficou mais castelhanizado, mais iberizado, ou se ele era um falar já ibérico que foi catalanizado com o tempo. Não se tem um veredito quanto a isso. Por isso que eu coloquei ela com a única língua aí que na verdade é resultado de uma fusão de dois ramos. E por fim a gente tem o nosso ramo tipicamente ibérico. O ramo ibérico que formou na parte ocidental da Península Ibérica o português e o galego.
No norte da Península Ibérica, o ramo asturo-leonês, que existe entre o galego e o basco. O basco já não é uma língua latina, o basco é uma língua que sobreviveu ali da remota antiguidade. E na parte central e no sul da Península Ibérica, o nosso querido castelhano, que é o espanhol, e o andaluz. Dizem que o andaluz é a terceira língua mais falada no mundo, porque foi da Andaluzia, do sul da Península Ibérica, da região da Andaluzia, de Cádiz, de Córdoba, que houve a migração de espanhóis que foi para o Novo Mundo, foi para o México, foi para a América do Sul, foi para a América Central e formou o castelhano, né, da América Latina. O espanhol latino-americano seria, na verdade, um dialeto do andaluz, não do castelhano de verdade, embora depois ele tenha sido normatizado com base no castelhano padrão. Essencialmente, os latino-americanos falam andaluz, né, mas o castelhano e o andaluz são dialetos da mesma língua. Existe uma inteligibilidade mútua, aliás, entre o castelhano e o andaluz. Eu coloquei aí meramente para expor essa diferença interessante que existe entre duas falares, esses dois dialetos do castelhano, o castelhano padrão e o castelhano andaluz. São dialetos diferentes mesmo, mas bem parecidos entre si. E existem línguas também, claro. O português virou português brasileiro. Tem o francês do Quebec, que também é uma língua bem diferente. Os franceses do Quebec eles tentaram se afrancesar com o tempo para ficar próximo da... Mas é uma língua diferente também. É um dialeto bem diferente do francês da França. E existe também os chamados crioulos, que são línguas baseadas nas línguas coloniais, mas que foram criadas a partir de uma imigração muito súbita, quase que uma língua criada por uma imigração quase explosiva, que em poucos anos uma população que não fala aquela língua é trazida como escrava, como servos ou como colonizadores de uma região e são forçados a aprender aquela língua do colonizador, seja o francês, seja o português, seja o espanhol, em poucos anos e aprendem mais ou menos fazendo um enrolation, assim, meio que em cima da língua que eles falavam antes, que geralmente vai ser uma língua africana, uma língua indígena. O maior dessas línguas crioulas é o haitiano, o francês haitiano, né, o crioulo haitiano é a maior língua crioula do mundo, que é a língua falada por 99% da população do Haiti. Existem vários crioulos também baseados no português. Acho que o papiamento, falado nas Antilhas, na região de Curaçao, é um dos mais interessantes. Existem também crioulos baseados no espanhol e algumas outras curiosidades aí. Tem as línguas também judaico-latinas, especialmente o judesmo, ou o espanhol judaico, que é um dialeto judeu, hoje falado quase que exclusivamente só em Israel, pelos imigrantes que foram para Israel, porque na verdade eles foram expulsos da Península Ibérica, se refugiaram no norte da África, na maioria dos casos, no Marrocos, e daí quando o Estado de Israel foi criado, os judeus falantes de judesmo imigraram para Israel e hoje tem alguns milhares de falantes. Eu acho que chega até a ter mais de 100 mil falantes, acho que 400 mil falantes em Israel ainda.